Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que o ser humano busca o conhecimento através das escrituras a fim de alcançar o conhecimento, onde o entendimento são aqueles que aplicam aquilo que se aprendeu. Ouve os conselhos do Senhor e aplica na tábua de um coração de carne, do qual a lei mata, onde os mandamentos escritos na tábua de um coração de pedra, embrutecido pelo pecado, a lei mata. O conhecimento da lei, o pecador reconhece que está, na verdade, sobre a ira e indignação do Senhor, está na condenação do Senhor. Mas, através daquele que é o Espírito vivificante, ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma o coração embrutecido pelo pecado, faz a expiação pela culpa, restitui por um coração de carne e derrama do seu Espírito, que comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, a fim de sermos instruídos, se estamos sendo cumpridores ou como faltosos, uma consciência que está sempre a examinar a si mesmo. Se achados em falta, procura-se corrigir. Ele é um advogado, ele nos defende, mas jamais ficar utilizando a graça como meio de retroceder ao jugo do opressor. Uma vez liberto, uma vez que se alcança a cura, a restauração, a libertação, segue rumo adiante, sem retroceder. Onde a palavra diz que também aqueles que não usam esta sabedoria, porque esta sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e alcançar a eternidade. Mas se usa essa sabedoria e desvia do propósito do qual o Senhor nos chamou, assim como aqueles que têm o dom de ensino, a finalidade é sempre estar exortando, compartilhando daquilo que estamos aprendendo, sendo praticantes, ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo, segue na hipocrisia e acaba sendo embrutecido novamente e segue num espírito do erro. Ainda que tenha o primeiro advogado, os dons irrevogáveis, e ainda que suas primeiras obras eram no amor verdadeiro e se agora está na infidelidade, suas primeiras obras já não são possíveis de justificar, porque ele não tem prazer naqueles que retrocedem. As obras daquele que nos salva é o justo, é Jesus Cristo, não há outro. É pelas suas obras e pela fé que nós depositamos nele. Mas para manter esta fé como uma candeia acesa, é necessário exercitar as boas obras a fim de que o óleo desta candeia não se apague. É como estar exercitando e mantendo a luz acesa. Quando se fala em óleo, fazendo analogia a uma candeia, um azeite, é necessário nós estarmos com o coração, cheio deste óleo, onde os óleos são bons e como chama de fogo, onde é uma candeia que clareia os caminhos para que perseveramos e não retrocedemos. Por isso é necessário constantemente o exercício das boas obras. A obra que nos salva é a dele, ele é o elo da perfeição.
porque por si ninguém consegue, ainda se tropeça em algum ponto, mas ele nos torna cumpridores pela fé que nós depositamos nele. Mas como caminham lado a lado, é necessária a perseverança das boas obras para que não se esfrie no amor, para que não esfrie a fé e acabe sendo podado, acaba sendo entregue a um espírito de entorpecimento, o erro, o engano, achando que está sendo justificado, mas na verdade está reprovado, porque as atitudes já não são agradáveis aos olhos do Senhor, e sim detestáveis, e ainda se julgam como cumpridores. Por isso Jesus sempre adverte, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Advertia o povo na época e continua a advertir. Vigiai com a incredulidade, que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.